Hoje você vai deixar de ser um simples bebedor de vinho para se tornar um verdadeiro degustador. E digo mais, de um jeito descomplicado e divertido. Então, se você está dando seus primeiros passos nesse mundo maravilhoso, ou se você já estuda vinhos e quer se aprofundar, se aprimorar ainda mais, seu lugar é aqui. Agora, eu não vou dar uma aula teórica para te preparar para passar numa certificação. Então, se o objetivo é esse, essas aulas práticas não vão te ajudar. Mas com certeza você vai degustar muito, muito melhor e vai se divertir demais durante o processo. Então, antes de eu te explicar tudo sobre como vai ser, eu queria que você desse uma olhada no que alguns alunos meus acharam dessa experiência. A Fátima, que me conheceu através do genro, falou sobre a experiência que ela teve, deixando apenas de beber vinhos para realmente degustar. O Eric me contou sobre como ele passou a ter um conhecimento maior sobre vinhos, que eu trago nas aulas de degustação guiada. Olha esse aqui, do Marcos Alexandre. Ele me falou sobre como gostou da simplicidade das aulas e de como nossos encontros são divertidos. Essas palavras do Luciano me deixaram muito feliz. Ele falou exatamente sobre o que eu sou, um cara que quer tirar a gravata do vinho, porque vinho precisa ser acessível e divertido. E, por fim, a Daniela falou sobre como é participar das degustações guiadas, uma oportunidade de provar os vinhos, dividir suas percepções, ser guiada por esse caminho e ainda fazer amizade com os outros membros da confraria. Vou contar para vocês como começou a minha história com o vinho. E na verdade, o meu começo de carreira profissional não tem nada a ver com vinho. Eu era jornalista. Comecei por formação como jornalista, trabalhei um pouco na área, mas eu não estava feliz com o que eu fazia. E aí na época, uma namorada minha, ela estava começando a me ensinar a cozinhar e um belo dia ela falou: "Nossa, você leva jeito para isso de cozinha? Por que você não estuda gastronomia?" Eu fiquei com aquela ideia na cabeça, matutando. O tempo passou, a namorada foi, a ideia ficou e eu fui e prestei vestibular para gastronomia. Comecei a estudar, trabalhava ainda com jornalismo em paralelo e no meio da faculdade de gastronomia eu tive uma matéria sobre vinhos. E ali minha cabeça, abriu de vez. Eu pensei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Já gostava de vinho, mas nunca tinha parado para ver como era fascinante esse mundo. E aí eu corri e fui fazer um curso de sommelier. No meio do curso sommelier e logo depois quando eu me formei, eu comecei a constatar duas coisas. Que eu era apaixonado por vinhos e que infelizmente é um mundo muito formal, cheio de ritos, com aquela seriedade, com aquele nó apertado da gravata. E nada disso combina comigo. Vou confessar para vocês que eu me senti bem deslocado, não sabia como eu ia me inserir no meio profissional assim. E continuei trabalhando com jornalismo até que surgiu a oportunidade de começar a dar aula em cursos de graduação em gastronomia, dando aula de bebidas, de vinhos. Eu embarquei com tudo nessa. E aí comecei dando aula em faculdades, depois comecei a dar aula em curso de pós-graduação, em cursos profissionalizantes de sommelier e certificações internacionais em vinhos depois também. Hoje eu também ministro meus cursos livres, tanto presenciais quanto online, com o objetivo de justamente afrouxar esse nó da gravata no vinho. Então, de lá pra cá, além de ensinar, eu também estudei muito e hoje eu basicamente sou educador certificado pela WSET, que é uma das escolas mais renomadas em vinhos do mundo. Sou candidato ao WSET Diploma, que é a certificação mais alta dessa instituição e poucas pessoas aqui no Brasil já têm essa certificação. E sou instrutor em vinhos franceses pela Wine Scholar Guild. Bom, além de ter estudado bastante, eu dei aula para muita gente. Entre alunos de graduação, pós-graduação, cursos livres, curso de sommelier, certificação internacional, certamente mais de 400 pessoas passaram por minhas aulas. Eu tenho certeza que cada uma delas carrega consigo um pouquinho daquela ideia de que vinho pode ser uma coisa muito mais leve e mais divertida. Vinho não precisa ser pesado. E é por isso que eu escolhi ser professor, pessoal, porque eu percebi que minha missão é fazer a gente ver vinho de uma outra maneira. De uma maneira leve, de uma maneira legal, tá certo? E justamente para isso eu vou dividir com vocês agora as minhas técnicas, o meu método de como eu degusto vinhos. Então aguenta aí, confere e se você depois quiser continuar praticando comigo,
se inscreve na Confraria Digital. Agora eu vou ensinar para você como degustar um vinho. É muito simples, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tudo é uma questão de prática e ter um método, que é o que eu vou passar para você agora. A primeira coisa que é super importante se ter em mente é que existe uma diferença entre simplesmente beber e degustar. Beber o vinho é você tomar o vinho sem nenhuma preocupação, sem fazer nenhum tipo de análise, simplesmente para se divertir. E não tem problema nenhum nisso, eu também gosto de beber de vez em quando, sem precisar me preocupar com nada. Mas quando a gente degusta é diferente. A degustação ela deve ser feita seguindo uma série de passos que são dados numa certa ordem, na qual a gente analisa cada característica do vinho. E para que isso serve? Quando a gente degusta o vinho, quando a gente prova com atenção, a gente cria uma consciência muito maior sobre o que está aqui na taça e, consequentemente, a gente consegue tirar o que o vinho tem de melhor para nos oferecer. Nosso prazer, nossa capacidade de perceber os aromas e sabores aumenta muito. Justamente por isso eu digo, é um barato degustar, é super divertido e é mais divertido e fácil ainda quando a gente tem um guia para começar nessa jornada. Quando a gente não tem ninguém nos orientando, é muito fácil cometer alguns erros ou ter certas dificuldades. Por exemplo, ficar perdido cheirando a taça sem conseguir encontrar aroma nenhum. Por que isso acontece? Porque a maior parte das pessoas não tem uma biblioteca de aromas formada, não conhece boa parte dos aromas que estão presentes numa taça de vinho, porque às vezes são referenciais que não são comuns para a maior parte das pessoas. E 2, as pessoas não sabem o que esperar de cada estilo de vinho. Uma Cabernet Sauvignon tem um cheiro, uma Merlot tem outro cheiro, uma Pinot Noir um terceiro cheiro. E se você não sabe o que esperar e se você tem pouca referência de aromas, claro que vai ser extremamente difícil conseguir encontrar qualquer coisa. Você vai ficar perdidinho cheirando a taça sem achar nada. Uma outra coisa, um erro muito comum também é uma pessoa provar o vinho e não gostou desse vinho e ao invés de dizer não gostei, ela dizer esse vinho é ruim. São duas coisas completamente diferentes que todo degustador sabe. Uma coisa é gosto pessoal, uma coisa é análise técnica. Não é porque você não gostou de um vinho que ele é de baixa qualidade. Muitas vezes o vinho é bom, só não faz seu tipo. E o que é bom para você pode não ser para o outro e vice-versa. Então, para a gente poder se comunicar com as outras pessoas facilmente sobre vinhos, é bom a gente saber essa diferença entre não gostar e ser ruim. Então, para a gente evitar cometer esse tipo de erros e ter essas dificuldades no começo da nossa jornada, é super importante ter um guia que ensine a maneira certa de se degustar, que é o que eu vou ensinar para você agora. A primeira etapa de uma degustação é a análise visual do vinho. E aqui eu vejo muita gente que gasta muito tempo observando e rodando a taça e observando de novo, o que eu acho desnecessário, sinceramente. Por quê? Porque todas as informações que a gente deduz ao observar uma taça vão ser encontradas depois também cheirando e provando o vinho. Então acaba sendo uma redundância, uma perda de tempo. Se você quiser fazer uma análise visual, pode fazer, mas muito mais simples, levando em consideração esses dois aspectos, a tonalidade e a intensidade de cor do vinho. A tonalidade vai nos dizer sobre a idade, o estágio de vida no qual o vinho está. Então os vinhos tintos eles começam com a coloração púrpura, que depois evolui para um rubi e por fim vai para um alaranjado, um granada. A maior parte dos vinhos, quando chega nesse granada, já passou da hora de beber. Já os vinhos brancos, eles começam quando jovens, numa coloração amarelo clara, às vezes com toque esverdeado, que evolui escurecendo para um amarelo mais consolidado e depois um dourado. E por fim, a coloração vai para um âmbar. A maior parte dos vinhos brancos, quando chega no dourado, também já passou da hora de beber. Por quê? A maior parte dos vinhos são liberados no mercado voltados para serem consumidos jovens. Já no que diz respeito à intensidade da cor, a intensidade da cor vai nos dizer algo sobre o tipo de uva que foi utilizado. Existem uvas que têm maior intensidade de cor, existem uvas que têm menor intensidade de cor, como por exemplo, a Cabernet Sauvignon dá origem a vinhos mais escuros, a Pinot Noir dá origem a vinhos mais claros.
Isso vai funcionar mais para os vinhos tintos do que para os vinhos brancos. Basicamente, análise visual é só isso. Todo o resto eu acho, sinceramente, desnecessário e redundante. Simples, não é? Vamos para a próxima etapa agora. A segunda etapa de uma degustação é a análise olfativa, quando a gente cheira e percebe os aromas do vinho. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a intensidade dos aromas. O quanto eu preciso aproximar ou não a taça do meu nariz para conseguir sentir o cheiro do vinho. Em linhas gerais, a intensidade vai nos dar pistas sobre o tipo de uva utilizado. Existem algumas uvas que são mais intensas, outras que são menos intensas, e também sobre a qualidade. Dentro de uma mesma uva, quanto mais intenso for o aroma, melhor. Depois de analisar a intensidade, a gente vai tentar identificar quais são os aromas presentes aqui. E aí é importante dividir os aromas em 3 famílias. Os aromas primários, secundários e terciários. E eles têm que ser analisados nessa ordem para organizar melhor as nossas ideias. Os aromas primários são aromas provenientes da variedade de uva utilizada. Cabernet Sauvignon tem os seus aromas típicos, a Merlot também, a Chardonnay e por aí vai. Esses são aromas que são tipicamente de coisas frescas da natureza, como frutas, flores, ervas, vegetais. Nos vinhos tintos, entre os aromas frutados, o mais comum é a gente perceber aromas de frutas vermelhas, como o morango, e de frutas pretas, como a amora. Quando a gente vai para os vinhos brancos, já tem uma gama um pouco mais ampla de aromas frutados. Frutas verdes, como maçã verde, frutas cítricas, como o limão, frutas de caroço, como o pêssego, e tropicais, como o abacaxi, podem estar presentes no vinho branco. Quando a gente vai para a família dos aromas secundários, aqui a gente se refere aos aromas provenientes de técnicas de vinificação utilizadas após a fermentação. A principal delas aqui é o estágio em barricas de carvalho. O estágio em barricas vai agregar aromas de tostado, madeira, café, chocolate, especiarias, baunilha, um toque que pode nos lembrar também coco queimado, enfim, são esses aromas. Eles vão estar presentes apenas se a técnica de vinificação foi utilizada naquele vinho e vão ser encontrados nos vinhos tanto jovens quanto velhos. Depois de analisar os aromas secundários, a gente vai para a família dos aromas terciários. Esses não vão ser encontrados em todos os vinhos, apenas nos vinhos mais velhos. Por quê? São aromas que o vinho adquire na medida que envelhece, principalmente na garrafa. E a gente já sabe que a maior parte dos vinhos não foi feita para envelhecer. E quais são esses aromas que o vinho adquire quando envelhece? Os aromas frutados primários, eles vão se transformar em aromas de frutas passas, frutas secas, como uva passa, ameixa seca e por aí vai. Além disso, a gente vai ter aromas como, por exemplo, mel nos vinhos brancos, um aroma que pode lembrar também terra molhada, folhas molhadas, carne curada, couro. São aromas que, a princípio, quando a gente não está acostumado, podem parecer estranhos, esquisitos, mas que são muito interessantes e agregam complexidade ao vinho. Então, normalmente, vinhos jovens vão ter apenas aromas primários, ou se alguma técnica de vinificação foi utilizada neles, podem ter aromas primários e secundários. Vinhos, quando começam a evoluir, eles podem ter aromas primários e terciários, e se alguma técnica de vinificação foi utilizada, eles podem ter secundários também. E vinhos plenamente evoluídos, vinhos velhos, normalmente tendem a não ter aromas primários e vão ter aromas terciários. E aí, se tiver estágio em barricas ou qualquer outra técnica, ele vai ter aroma secundário também. Então é assim que a gente faz a análise olfativa de um vinho, seguindo cada uma dessas etapas na ordem. A terceira etapa da degustação é a análise gustativa, a parte mais esperada de todas. É aqui que você vai dar um gole no vinho e vai conseguir perceber as características dele na boca, sentir os sabores. A maior parte dos degustadores mais experientes consegue fazer a análise gustativa com um ou poucos goles. Então você consegue matar todas as características ali dando um gole só. Mas para efeitos didáticos, a gente vai fazer essa análise aqui em vários goles. E cada gole a gente vai analisar um aspecto diferente do vinho. Os 2 primeiros aspectos que a gente vai analisar são o açúcar e a acidez.
A maior parte dos vinhos que vocês vão pegar por aí são vinhos secos, mas eventualmente pode ter algum vinho que tem um pouquinho de açúcar residual ou até vinhos que são doces mesmo. E a acidez, por sua vez, a gente vai perceber através da salivação. Então a gente vai dar um gole, passear o gole pela boca, principalmente embaixo da língua, e depois de engolir a gente vai perceber o quanto a gente saliva. Assim, quanto mais a gente salivar, maior a acidez do vinho. E a acidez é fundamental para dar frescor para o vinho. Segunda característica que a gente vai analisar no vinho vão ser os taninos. Tanino está presente apenas no vinho tinto, porque é um composto que está presente nas cascas das uvas e ele vai conferir uma sensação de adstringência, de travosidade na boca. Muito semelhante ao que a gente sente quando come uma banana verde ou um caju. Então agora toda vez que você for perceber tanino num vinho, você vai lembrar do Alexandre entregando um caju na sua mão. E aí você vai lembrar que o tanino remete a essa sensação de travosidade, de secar a boca. Para perceber o tanino no vinho é muito simples. Você vai dar um gole, vai passear o vinho pela boca mais uma vez, principalmente aqui na gengiva. E após engolir, você vai sentir gradativamente sua boca secando. Esse vinho tem bastante tanino. Minha boca já está secando bastante, principalmente aqui na frente dos dentes, na gengiva. Próxima característica que a gente vai perceber no vinho é o teor alcoólico. O teor alcoólico ele vai ser percebido principalmente pela sensação de aquecimento na boca, na garganta e no peito. E tem uma manhazinha super legal para a gente perceber melhor o álcool, que é o seguinte: vocês vão dar um gole e vão puxar ar pela boca. Vai fazer um barulho tipo como se a gente estivesse chupando o fim de um suco num canudinho. Então vai ser assim. Engoliu, dá uma bafejada, vocês vão sentir o álcool mais ressaltado. Álcool baixo não significa vinho de má qualidade, tem gente que acha isso, e da mesma maneira tem gente que acha que vinho com álcool alto está desequilibrado. Também é errado. Existem vinhos excelentes e equilibrados com baixo, médio e alto teor alcoólico, é só uma característica do vinho. E o álcool ele contribui muito para a próxima característica que a gente vai analisar, que é o corpo do vinho. Corpo pode ser explicado de maneira muito simples. Pense em leite desnatado, leite integral e creme de leite. Todos têm gosto de quê? De leite, mas cada um tem uma sensação de peso, de textura diferente na boca. É mais ou menos essa diferença que a gente vai buscar quando for analisar o corpo de um vinho. Esse vinho está mais próximo de água ou esse vinho tem mais densidade, tem mais peso? Então, a gente vai dar um gole e tentar fazer essa comparação. Para entender o corpo do vinho, o ideal é que a gente tenha mais de um vinho lado a lado. 2, 3, é um exercício ótimo para a gente fazer e que nós fazemos inclusive na Confraria Digital, para poder ter parâmetros de comparação e estabelecer o que é corpo leve, o que é corpo médio e o que é um vinho encorpado. Por fim, a gente vai, após o gole, tentar analisar quanto tempo o sabor do vinho fica na boca. Isso é a persistência do vinho. E aqui eu não estou falando da persistência do calor do álcool, da salivação provocada pela acidez, da astringência provocada pelos taninos. Não. Estou falando do gosto principalmente de frutas do vinho. Depois que a gente engoliu o gole, esse gosto vai embora rápido ou fica muito tempo? Quanto mais persistente for o vinho, melhor a qualidade dele. Essas são as etapas da análise gustativa do vinho. Com isso a gente fecha a análise visual, olfativa, gustativa e vai para a análise da qualidade do vinho. A qualidade do vinho ela vai ser determinada por 4 fatores e eu gosto pessoalmente de adicionar um quinto. Em primeiro lugar, equilíbrio. Sobra algo, falta algo no vinho ou tudo tem uma sensação de que está no lugar? Se estiver parecendo que tem algo fora do lugar, algo sobrando ou algo que podia ter mais, esse vinho talvez não esteja desequilibrado. E equilíbrio é a primeira qualidade que o vinho pode ter. É a mais importante característica que constitui a qualidade do vinho. Além do equilíbrio, a gente vai analisar a intensidade e a persistência dos sabores e dos aromas. Quanto
mais intensos e quanto mais persistentes, como eu falei, melhor o vinho. Por fim, a gente vai analisar também a complexidade dos aromas. Esse vinho tinha muitos aromas diferentes ou poucos? Um vinho complexo ou um vinho simples? Quanto mais aromas diferentes, mais instigante o vinho fica e, consequentemente, melhor nós podemos considerar esse vinho. E um último fator que eu também considero para avaliar a qualidade de um vinho é o que eu posso chamar de tipicidade. Tipicidade é o seguinte, é aquela sensação de que esse vinho é a cara de um Cabernet Sauvignon. Porque esse vinho é uma típica amostra de um vinho da Rioja, que é uma região da Espanha. O quanto esse vinho fala sobre a uva com a qual ele foi feito ou com o lugar do qual as uvas vêm. Esse senso de lugar, de tipicidade, de variedade é o que eu chamo de tipicidade. Quanto mais tipicidade, mais interessante o vinho também pode ser considerado. Essas são as características da degustação e se você quiser continuar aprendendo mais sobre degustação, agora eu vou falar sobre como funciona a confraria digital. Vamos lá? Bom, Confraria Digital é um clube de assinatura 100% online que funciona assim. Todo mês você vai receber indicação de 1 ou 2 vinhos, junto com o link de desconto para compra online numa das minhas adegas parceiras, ou se você quiser também pode comprar o vinho na loja de sua preferência. E uma vez por mês a gente vai se reunir ao vivo para degustar esses vinhos juntos. Vai ser uma aula de degustação guiada completa, onde eu vou explicar para você tudo sobre o vinho e conduzir uma prática super dinâmica. E se você perdeu o encontro ao vivo, não tem problema. As gravações de todas as aulas vão ficar disponíveis enquanto você for assinante para você ver e rever quando quiser, quantas vezes quiser. Assim que você assinar a Confraria Digital, você vai receber um e-mail com login e uma senha para uma área de membros. Nessa área você vai ter acesso às gravações de todas as degustações anteriores para ver e rever quantas vezes você quiser, além de uma série de materiais complementares. E se você tiver qualquer dificuldade, nosso suporte está à total disposição para te orientar para que você possa acessar seu material. Nas nossas aulas ao vivo, você vai poder compartilhar suas notas de degustação e eu vou mostrar para você todas as nuances de cada vinho, influenciadas pelo tipo de uva, terroir, técnicas de vinificação e vários outros fatores que fazem com que cada vinho seja único. E de quebra você vai se divertir muito com os colegas de Confraria Digital, aprendendo de forma leve, descontraída e juntos. Além disso, você vai ter acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp da Confraria Digital. É um espaço para troca de experiências sobre degustação, para você pedir dica de harmonização dos seus pratos favoritos, dar dica aos colegas também e toda vez que você precisar, tirar dúvidas comigo. Ok, Alexandre. E como é que eu faço para participar então? Bom, você tem 3 opções de assinatura. No plano trimestral, você pode experimentar a Confraria Digital com maior liberdade, para cancelar quando quiser, e paga R$ 149,70 por trimestre, o que equivale a R$ 49,90 por mês. Já no plano semestral, você recebe um desconto de R$ 60 e paga R$ 239,40 por semestre, o que equivale a R$ 39,90 por mês. Agora, se você quer assinar o plano anual, você garante um desconto de R$ 180 e paga R$ 418,90 por ano, o que equivale a apenas R$ 34,90 por mês. Essa é a sua oportunidade de aprender aquilo que você sempre quis aprender e fazer aquilo que você gosta. Você pode estar pensando, mas isso não é a mesma coisa que uma aula presencial. Não é e nem tem como ser mesmo. Aliás, uma aula presencial ela tem muito mais custos envolvidos, tem uma limitação de espaço, que gera uma limitação de número de pessoas e, consequentemente, tudo é muito mais caro. Aqui você vai conseguir ter uma experiência tão enriquecedora quanto, só que no conforto da sua casa, com sua melhor companhia e comigo 100% disponível para tirar todas as suas dúvidas no grupo da Confraria. E se você não conseguir pegar alguma degustação ao vivo, não tem problema.
Você pode comprar os seus vinhos depois, assistir às gravações e fazer a sua própria degustação a seu tempo. Claro que não vai ser a mesma coisa do que estar comigo ao vivo, mas você vai ter um guia para conseguir perceber as características de cada vinho. E aí de repente você pode estar pensando, mas eu acho que essas aulas não são para mim. Olha, vou te falar uma coisa. Se você chegou até aqui, é porque com certeza você tem interesse em aprender mais sobre degustação. E esse é nosso único pré-requisito: vontade de praticar e de aprender. Se você tiver isso, eu vou dar o meu máximo para que você consiga ampliar suas habilidades e tire o melhor que cada garrafa tem para te oferecer. Dentro do nosso grupo tem alunos de todos os lugares do Brasil, de todas as idades e todos os níveis de conhecimento em vinho. É nisso que eu acredito. Uma comunidade onde todos podem compartilhar suas dúvidas e seus aprendizados, aprendendo, se desenvolvendo e fazendo amizades. E olha só, além das aulas de degustação guiada ao vivo comigo, você também vai ganhar 2 super bônus assinando a Confraria Digital. Em primeiro lugar, você vai receber uma aula completa, aprofundada, detalhada, com o passo a passo do meu método de degustação, que é aplicado durante as aulas. Lá eu vou te ensinar a preencher uma ficha de degustação que você pode usar para tomar nota de cada vinho que você bebe. Assim você vai conseguir praticar, evoluir e aprender a cada rótulo degustado. Em segundo lugar, você vai receber a gravação de todas as lives que eu faço quinzenalmente no YouTube sobre o mundo do vinho. Essas lives só ficam online durante uma semana, mas você vai ter acesso a todas as gravações. São mais de 26 aulas por ano sobre tudo que envolve o universo do vinho. Harmonização, degustação, serviço, países e regiões produtoras, uvas e muito mais. A junção dessa vivência prática de degustação comigo e esse conhecimento teórico das lives vai tornar a sua experiência com vinho muito mais incrível. E o acesso a todo esse material, a aula sobre o meu método, as gravações das lives e das degustações anteriores, está lá na área de membros da Confraria Digital para acessar quando quiser. Então, se você quer deixar de ser um simples bebedor e se tornar um verdadeiro degustador, clica no botão aqui embaixo e se torne um membro da Confraria Digital. Se você tem alguma dúvida ainda sobre se deve ou não assinar a Confraria, eu tenho uma notícia para você. Ao efetuar sua compra, você recebe uma garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, você tem 7 dias para acessar a área de membros, assistir às aulas, as degustações, as lives e decidir se você quer continuar sendo um membro da nossa confraria. E se você optar pelo reembolso, é super simples, não precisa nem falar comigo. É só fazer a solicitação na sua área de membros que o estorno vai ser feito automaticamente no seu cartão de crédito. Então é isso. Clica aqui embaixo e venha fazer parte dessa confraria digital para se tornar um verdadeiro degustador de vinhos. Grande abraço e eu te vejo no nosso próximo encontro.